Olá, eu me chamo Leonardo e nesse vídeo eu vou falar um pouco de como se analisar as empresas e aí eu vou acabar conversando um pouco mais sobre o setor. Esse vídeo, na verdade, é mais uma forma de filosofar, trocar uma ideia, né? Não vou estar aqui indicando nada, recomendando nada, nem falando o que você tem ou o que você não tem que fazer. Só vamos discutir ideias. Eu gosto de discutir ideias, sou uma pessoa que eu questiono muito sobre muitas coisas e acabo questionando também sobre isso. E aí aqui eu vim discutir algumas ideias com vocês, né? Então, assim, trazendo essa questão de se analisar uma empresa, né, como foi pedido esse vídeo, existem duas formas conhecidas pelo mercado. Eu vou explorar mais uma do que a outra porque, né, tem mais espaço para isso, até porque ela vai vir no comentário após. Mas vamos iniciar com a análise técnica. A análise técnica nada mais é do que você analisar uma empresa através de gráficos. Você vai pegar o preço histórico de uma ação, correto? Falando de ações, obviamente, e através do preço-alvo, desculpa, através do preço do passado dela, você vai tentar acertar o preço do futuro. Fala, putz, o gráfico desceu aqui, subiu aqui nessa fase, então ele está mais ou menos nessa descida aqui, então ele pode subir até aqui com base no histórico. Então tem esse tipo de análise gráfica, né, onde eles utilizam suportes, repique, uma série de coisas que eu não vou entrar no mérito, até porque não é um vídeo específico disso, né, talvez dê para fazer um vídeo específico disso, né, mas é uma das formas que eles analisam muito e geralmente se usa análise gráfica quando você quer comprar uma ação, ou uma opção que eu falei num outro vídeo, né? Mas quando você quer comprar uma ação e sair dela também meio que no curto prazo, você não quer ficar muito tempo, você está esperando ela bater o preço, ou ela caiu muito e no histórico passado ela também caiu meio que dessa forma parecida e subiu até tal preço, então você está esperando da mesma forma que aconteceu no passado. Então cria-se essa expectativa dentro da análise gráfica, né? E aí eu vou trazer para vocês também análise fundamentalista. Análise fundamentalista já é análise de fundamentos, né? É análise mais criteriosa, porque você vai conseguir analisar, você vai ter que analisar o balanço da empresa. A análise fundamentalista nada mais é que analisar o balanço. O balanço nada mais é que a saúde da empresa. Sabe quando você faz o exame, aquele check-up geral, que vem tudo? Quando você tem de homem, né? Até mulher, testosterona, creatina, vitamina A, C, D, ferro. Esse é o balanço de uma empresa. Só que é um exame que já está pronto, né? Você vai pegar aquilo ali, dentro daquilo ali você vai conseguir identificar quais são os ativos, quais são os passivos, quanto ela teve de gasto, quanto ela teve de lucro, quanto ela teve de multa, o quanto ela recebeu de fornecedores, receita, EBITDA. E dentro disso, obviamente, existem algumas formas que eu também não vou entrar no mérito, tá? Onde você vai calcular para você ver o quanto está valendo aquela empresa de fato, quanto está valendo aquela ação, quanto está barato, que aí você vai analisar o preço-lucro, você analisa dividendo por ação, lucro por ação, né, que são uma série de termos que talvez grave um vídeo falando sobre só isso, não sei. Mas são temas aí também que se aprofundando um pouco nessa análise técnica, né, que com base nela, que eu até acho, né, melhor você vai conseguir identificar a saúde da empresa e dentro disso vai tomar uma decisão para você comprar a sua ação, porque assim, a ação nada mais é do que uma fração de uma empresa. Então, quando você compra uma empresa, uma ação, você está comprando uma empresa. Então você pode falar, comprei ações da Petrobras, né? Eu sou dono dela? Mas eu já sou não sendo? Não, porque ela é do Estado, né? Você não é meio que dono do Estado, mas vocês estão entendendo, né? Porque você pode votar em assembleia, tem direito a receber dividendo. Dividendo é quando a empresa tem lucro, ela divide entre os acionistas. Então, se você tem ação dessa empresa, ela te paga dividendo, né? Enfim, qualquer uma outra empresa aqui que eu não vou entrar também no mérito, que também tem acho que umas 600 na bolsa, né? Mas deu meio que para entender essa questão. Em análise fundamentalista, então ela vai olhar toda a saúde, ver se a empresa está barata, tem algumas formas de se analisar, né? Se a ação está barata, se não está. Mas tanto a técnica como no fundamentalista, dentro da minha maneira de pensar, nada mais é do que uma das formas que você utiliza, né? Essas daí são as mais conhecidas, de acertar o futuro. Uma professora minha de economia falou que o economista que acertar o futuro está rico, né? E o cara que investe em ações acertar o futuro está rico. O problema é você conseguir acertar. Lógico, não estamos falando de crime, né? Que é trabalhar com informações privilegiadas e uma série de outros crimes que se tem dentro disso, né? Mas de uma maneira honesta, né? E criteriosa, enfim, também com um pouco de sorte, você tende a acertar o futuro e o cara que acerta mais vezes acaba ficando rico. Só tem que acertar, um amigo meu, 51% de vezes que você consegue acertar, você tá rico, né? E aí tem caras que estão ricos, enfim, não vou falar tanto desses caras assim, mas se for pesquisar, caras como Warren Buffett, se eu não me engano, tem 80 bilhões
e é investindo em bolsa de valores, Jorge Soros e uma série de outros caras que ganharam muito dinheiro acertando o futuro, vamos dizer assim, cada um com as suas técnicas, com as suas análises, enfim, de caras mais antigos, mas, enfim, não vamos focar também muito nesse assunto, porque aí eu vou entrar aqui agora, dando essa introdução um pouco na discussão do vídeo, trazendo a questão da análise fundamentalista, né, que é uma coisa mais de se discutir sobre uma empresa. Foi pedido para falar sobre um setor específico, né, que assim, dá para falar também de outros setores, mas eu vou focar na questão da tecnologia, até porque é um exemplo muito bom. Um cara que está pensando em fundamentos, né, ele está pensando meio que, poxa, o cara fez um trabalho para conseguir identificar se a empresa tá boa ou não, se tá barato a ação ou não, se vale a pena entrar ou não, que ele não vai querer comprar uma ação e sair no mesmo dia, né? Geralmente é um cara que está esperando aí um resultado nos próximos trimestres, semestres, anos, enfim, décadas, centenários, enfim. Até porque ações não têm vencimento, né? Você compra e ela não vence. Enfim, a não ser que a empresa seja comprada e também, vocês deu para entender. Então vamos lá. A partir da hora que você analisa a empresa, você fala, poxa, tá barato, tá valendo a pena, preço sobre lucro, enfim, dividendo yield, lucro por ação, todas essas coisas, acho que tá num preço bom, dá para entrar na empresa. Mas é uma coisa que tem que analisar agora é a empresa e o cenário que ela participa. Vamos falar um pouco sobre tecnologia. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo para vocês de uma empresa chamada Siemens. Vocês conhecem a Siemens? Talvez se você seja um pouco mais velho, você conhecerá. A Nokia. Né? Na minha época, quando eu era criança, que eu não tinha um telefone, eu via que telefones da Nokia e da Siemens dominavam. Minha mãe tinha um tijolinho que tinha um joguinho da cobra, que era da Nokia, todo mundo tinha Nokia, tinha Siemens. Eu ganhei uma camiseta do Cristiano Ronaldo quando era moleque, do Ronaldo Fenômeno, na verdade, mas eu ganhei quando o Cristiano Ronaldo já era o melhor do mundo, né? Mas eu ganhei uma camisa do Ronaldo Fenômeno, que tava escrito Siemens. Então, tipo assim, os caras tinham dinheiro para patrocinar o Real Madrid. Se tem dinheiro para patrocinar o Real Madrid, você não é qualquer empresa, correto? Porque o Real Madrid Galáctico já era um dos maiores times do mundo, né? Então, assim, era uma empresa muito forte, né? Eu tô trazendo essas duas aqui, né? Até a própria LG, se você pegar na linha de celulares, não vou expandir muitas coisas, não. E dentro dos celulares, que é o que todo mundo tem hoje, onde essas empresas estão? O que elas fazem? O que elas comem? Elas vivem do quê? Elas foram ultrapassadas. Elas, dentro dos setores de telefone, não existe mais. Talvez exista telefones da LG e da Nokia, existe, mas eles têm muito espaço no mercado? Vamos ser sinceros, eu e você. Só tem espaço Apple e Samsung, é que o mais vende. É o que mais, é os que estão disputando na unha. Tem Xiaomi, tem um monte de outros telefones, smartphones. Mas os maiores hoje Samsung e Apple, pelo menos dentro do Brasil, né? Dizendo dentro da sociedade também que nós vivemos aqui, né? Talvez outros países, talvez como China, a Apple não seja tão forte. Talvez, porque se eu não me engano, eles têm uma marca de celular própria, mas é também outro assunto. Não vou cair nessa questão. Mas, de maneira geral, quem está dominando o mercado é a Samsung e a Apple, né? E aí todas essas outras empresas ficaram no passado, assim como uma série de outras. Por exemplo, a Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Depois que criaram câmeras que tiram foto e fica na câmera, ou rede social, ou formas diferentes de se revelar uma foto. O que aconteceu com a Kodak? Que tinha uma em cada esquina, por exemplo, para quem é mais velho, via isso e hoje em dia não tem mais. O que aconteceu com a Kodak? Né? Então, assim, tecnologia é uma coisa de se tomar muito cuidado, porque mais que a empresa teve uma boa fase, não é sempre que ela vai estar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Volta uns anos atrás aí, talvez uns 3, 4 anos. Vamos falar da Cielo. Né? Não estou indicando falando que é ruim, que é boa, só estou falando a verdade. Estou falando para comprar e não comprar. Aqui não tem lá indicando, é só filosofias. Cielo era muito forte na questão de cartão. Você pensava em maquininha, pensava Cielo. Ela tinha um mercado muito grande, correto? E hoje o que aconteceu com essa empresa? Lá atrás você podia olhar, poxa, a Cielo tá boa, preço bom, não sei o que, a ação tá voando, muitos lucros e tal, todo mundo parando de usar dinheiro, usando o cartão. Eu mesmo não gosto muito de dinheiro, ando mais com cartão, e os lugares foram obrigados a aceitarem mais cartões. Então, pensava-se que essa empresa ela teria um movimento muito grande nisso, mas você também tem que olhar o movimento dos concorrentes, né? Os bancos começaram a concorrer de frente com a Cielo, então os bancos hoje têm maquininhas, né? Se você for olhar, até a UOL tem maquininha da Cielo, né? Que ele paga esse seguro lá da UOL. E assim, ela perdeu muito o mercado com isso, entendeu? E era uma empresa que ela vinha muito forte nessa frente, né? Você não via ela forte em nenhuma outra frente, entendeu? E aí eu vou discutir aqui algumas outras frentes com vocês, de empresas. Mas assim, e ela
voltando aqui no caso da Cielo, e ela tá perdendo muito mercado com isso. Se você for analisar as ações da Cielo, ela vem numa queda muito grande. Não tô falando que tá ruim, tô falando que é boa, tô falando que é um momento bom para comprar ou que a empresa possa melhorar. Mas isso daí é o histórico. Com base no histórico, a gente consegue discutir essas coisas e ver que a empresa não está numa saúde muito boa. Ah, Leonardo, mas empresas então que estão no auge podem ser ultrapassadas, sempre serão ultrapassadas? Nem sempre, né? É um mercado de muito depende. Se for analisar, por exemplo, a Apple hoje é melhor, mas amanhã ela pode ser a pior, ela pode ser ultrapassada. Não. Analisa a Microsoft. A própria Apple que viu lá de trás. Microsoft em software, que é do Windows, ela é uma das maiores do mundo, né? Acredito que ela já foi a maior, até porque o Bill Gates, que é o maior acionista dela, é um dos homens mais ricos do mundo, né? Já chegou a ser o mais rico do mundo, acho que é o segundo hoje. E assim, é uma empresa que atravessou gerações. Microsoft dominava softwares, domina talvez hoje de computadores, estou falando de sistema operacional. Você tem o da Apple e o Windows, né? E a Apple só no computador da Apple, todos os outros computadores é o Windows, né? Então assim, ela ainda acaba dominando muito a questão de sistemas operacionais. Tá certo que ela apanhou em telefone, quando ela, se eu não me engano, ela comprou a Nokia e criou o Windows Phone. Sim, ela apanhou um pouco, né? E ela apanhou da própria Apple. Mas só que ela trabalhou com uma série de outras frentes que fizeram a empresa ficar forte. É meio que várias lojinhas que a firma tem, né? Que uma empresa tem. E essa lojinha dela de software garantiu a empresa, né? De sistema operacional. Assim como a Apple teve um monte de outras lojinhas, estou falando iPad, iPhone, uma série de outros produtos que ela teve, no próprio relógio dela que lançou, que, tipo assim, putz, um não deu certo, mas todos os outros estão dando, e estão segurando, estão garantindo a empresa, né? E aí, comparando com a Cielo, ela viu muito forte na maquininha, é o carro-chefe dela, se eu não me engano, até hoje, mas ela talvez possa ter, mas não tenha nada tão forte assim que segure, entendeu? Esse volume que se esperava da empresa, o que ela podia alcançar. Então, assim, igual eu falei, não tô falando mal, não tô falando bem, não tô falando para comprar nada disso. Mas trazendo meio que para essa linha, é tipo isso. Então, assim, o cenário de tecnologia é o cenário de uma empresa. Dá para falar de outras empresas, empresas de commodity, empresas de dólar, meio que como é que funciona um pouco, como é que pensam um pouco sobre isso. Mas é tipo isso. Olhando para o cenário de tecnologia, é muito difícil você conseguir prever, a não ser que você consiga analisar muito bem a saúde da empresa e o cenário e notícias, né? E, enfim, tem um pouco de fé que vai se concretizar, é um pouco de sorte na questão que eu falei, analisar o futuro, né? Mas há muito mais embasamento em fatos, né? Do que só comprar ou, enfim, é bom você tomar sua própria decisão, né? E aí, para finalizar, eu queria só trazer uma analogia para o sistema de energia elétrica. Você pegar empresas como Energisa, CEMIG, empresas de energia elétrica de maneira geral, elas não podem ter uma explosão tão grande do iPhone, como por exemplo todo mundo compra iPhone, mas também vai ser muito difícil elas perderem mercado, porque novos entrantes é muito difícil nesse setor. Dificilmente alguém vai querer entrar para querer competir, né, com essas empresas, né? Então, assim, tô falando para comprar ou não comprar, também tem que analisar como é que tá a saúde da empresa, tá? Mas em questão de mercado, espera-se que ela não exploda tanto quanto essa, mas também não caia tanto, até porque todos nós precisamos de energia elétrica. Eu acho que, pelo menos pelos próximos, talvez 20 anos da nossa vida, esse vídeo e uma série de coisas hoje que nós dependemos da sociedade, talvez até para existir a sociedade, nós precisamos de luz, né? E de energia elétrica. Então, gente, é mais ou menos um pouco desse vídeo, ficou um pouco longo, mas explicando sobre esse assunto, talvez dá para falar sobre outros, aprofundar um pouco mais nesses, mas espero que tenham gostado, e é isso aí.